É incontestável a importância dos pais na validação de um filho. É incontestável a importância na autoconfiança de uma criança que os pais fazem. Vamos assistir aqui comigo um vídeo do professor Clóvis de Barros falando sobre a importância dos pais na constituição da confiança dos seus filhos. Você é do tipo que ama o filho, aí é assim, se o filho fica triste, você vai ficar triste também. Como você não quer ficar triste, aí você não quer deixar o teu filho entristecer, então você vai convencer o teu filho que uma vidinha arroz com feijão vai diminuir o risco, e aí você também vai sofrer menos. Ah, é isso mesmo? Para todos esses que disseram pro filho, quer tocar flauta? Né? Primeiro ganha dinheiro e depois vai brincar de tocar flauta, né? Ou então, para ganhar dinheiro com flauta tem que ser o melhor flautista do mundo, né? Como eu já ouvi, né? E por que não? E por que não? Quer dizer, ao invés de pegar uma planta frágil ainda, que ainda não tem a força do aplauso de todo mundo, e apostar porque é teu filho, você vai lá e pisa em cima, junto com os outros? É isso mesmo? Porque depois que o cara ficou famoso, aí fica mais fácil, né? Você tirar foto junto, é meu filho, olha, do caralho, sempre foi talentoso e tal. Depois que a sociedade deu o carimbo, deu a chancela, aí, bacana, cara, aí tô junto. Mas eu queria que tivesse sido antes, quando meio que todo mundo debochava, quando todo mundo desdenhava. Esse é o momento que ele tá precisando. Eu acho que muito legal essa ideia que ele traz, eu acho que esse é o papel principal de um pai na constituição de uma criança. De um pai e uma mãe, no caso, na constituição de uma criança. É não estar só nos momentos bons, mas estar também nos momentos ruins, para que naqueles momentos ruins eles sejam os apoios que talvez o resto da sociedade não vai ser. Porque faz total diferença na vida de um sujeito quando ele vem de um berço que o pode apoiar. Um berço que tá ali para dar a mão para ele subir aquelas escadas da vida. Isso faz total diferença, faz total diferença. Eu, enquanto psicólogo, aliás, se você não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico, é nítido a diferença na vida de um sujeito que consegue reconhecer que os pais estavam lá para apoiá-los nas suas ideias, né? E não estavam lá para apenas podá-los. É óbvio que é importante, sim, ser realista com as pessoas, né? A gente não está aqui dizendo que você vai ser, então, o iluminado, que vai só pregar um mundo de fantasia e luz. Não, não é isso. Mas é importante também que se alimente o sonho, se alimente aquilo que tem mais de voraz dentro de alguém. Aquilo que tem mais de pulsante, de forte dentro de alguém, né? Se não der certo lá na frente, bom, né? Paciência. Mas estivemos aqui te apoiando para que nesse caminho você tentou, você soube que tinha alguém para te apoiar, né? E isso faz total diferença, gente. Vocês não têm noção de quando eu recebo um paciente e eu percebo e ele fala sobre isso, e você percebe que o papel dos pais, o papel dos cuidadores, o papel das pessoas próximas foi esse, foi o de suportar, de dar suporte para essa pessoa, de impulsioná-lo. Um papel de que, bom, não estou aqui só para te salvar. Estou aqui também para te empurrar quando você precisar. Mas se você cair, vamos te segurar. Vamos te segurar. Mas voe, tente voar, tente levantar. Porque é isso que as pessoas às vezes necessitam, né? Não é só o apoio na queda, mas também o apoio na subida. É isso que as pessoas precisam. Vamos continuar aqui vendo o vídeo do Clóvis. Eu gosto muito de ver o Clóvis. O meu pai, ele dizia para os colegas dele, eu lembro disso, meu pai frequentava o Parque Siqueira Campos, que é o nome oficial daquilo que o pessoal chama de Trianon e fica na frente do MASP. Ele ia lá todo dia, que ele já era aposentado. E lá ele encontrava os amigos e ele ficava lá uma hora e pouco toda manhã caminhando. E uma vez
Eu fui com ele, era férias, e ele falou assim para os colegas: meu filho vai fazer a vida dele falando. Eu, que era mudo, introspectivo, debocharam do meu pai mesmo. Acharam que ele estivesse brincando. Acharam que ele estivesse dizendo, tipo, uma coisa que era o contrário do que ele achava. Opa. Né? Que ele estivesse ironizando. E o meu pai se magoou. E eu não tive força para sair em defesa do meu pai naquele momento. Uhum. Até porque eu só poderia fazer falando bem de mim. E quem fala bem de si joga no lixo o seu esforço. Mas eu gostaria muito que todos tivessem sobrevivido. Meu pai e seus colegas. Para que eles tivessem a oportunidade de aplaudi-lo. Porque meu pai apostava quando não havia nada. Uhum. Nem indício. Mas nem sombra. Eu era mudo, esquisito, estranho, arredio. Uma criança assim, você virar para aquela criança e dizer, ele vai fazer a vida falando, era mesmo para todo mundo rir. Que interessante, eu acho muito legal como ele traz essa experiência dele, né? O Lacan vai dizer que existem pontos da nossa vida, pontos nevrálgicos, que são pontos que eles moldam tanto o seu passado quanto o seu futuro. São pontos, são marcações da nossa história que a partir dali alguma coisa acende. E aí surge uma nova perspectiva. Olha que importante, olha que forte isso que ele traz, né? De uma força do emocional, de dizer, não, olha, meu pai passou por aquilo naquele momento, um momento de talvez humilhação, tanto para ele quanto para o pai dele, que ele não pôde se defender naquele momento pela tenra idade, talvez pelas faltas de perspectiva de se defender, mas olha o quanto isso marcou ele, né? Quando eu vou atender os meus pacientes, muitas vezes eles trazem pontos da sua história, que são pontos que marcam toda a sua história. Que são pontos ali que mudam, pontos que transbordam e fazem surgir então uma nova perspectiva. E que quando se olha para trás, eles são muito importantes, eles são brilhantes. Não necessariamente são bons, nem sempre são bons. Assim como o do Clóvis aí não é bom. Provavelmente no momento foi horrível. Foi um momento de como ele disse assim, de constrangimento. Um momento de fragilidade. Mas quando se olha para trás, são pontos que brilham na sua história, né? E todo mundo tem esses pontos, né? Todo mundo tem esses pontos. E eu adoro na terapia, quando as pessoas começam a contar da sua história e começa a surgir. Às vezes a gente não lembra conscientemente, mas durante a análise, no processo de análise, isso vem surgindo e a gente vai costurando, e esses pontos ali são aqueles pontos que seguram todos esses nós, né? São pontos que seguram todos os nós que vêm para frente da sua história e todos os nós que vieram de trás da sua história. Isso é muito interessante. Vamos continuar aqui com o vídeo. E o meu pai se ressentia, porque a risada tripudiava de uma convicção íntima que ele tinha. Essa paternidade de que todo educando precisa. É a paternidade do pai que vai na competição de natação com o filho e o filho chega em último.
Essa aí. E aí você vai lá do lado, tira ele da piscina e diz: você melhorou muito dessa vez. Na próxima vai ser penúltimo, depois vai ser antepenúltimo. Pode crer, é ali, tirar do último lugar da piscina. Nossa. Essa é a paternidade de que precisamos. Porque se é para tirar foto com o vencedor, aí não precisa de amor de pai, não precisa de amor de mãe. Qualquer flibusteiro interesseiro tem interesse em se deixar fotografar com quem já deu certo. A gente precisa de gente apostando em quem não deu certo ainda. E essa é a hora. Então, o meu pai, sim, né? Se eu tivesse sido com os meus filhos um pouco do que meu pai foi comigo, eu teria sido um pai muito melhor. Mas é que eu nunca tive a virtude da paternidade que meu pai tinha. Aprendi com ele algumas coisas. Talvez não tenha sido um pai horrível. E se você perguntar para os meus filhos, talvez eles me desmentissem aqui ferozmente, dizendo que eu sou o melhor pai do mundo, porque são generosos e porque são amorosos. Mas eu nunca fui como meu pai, de ir lá no último lugar, olhar para todo mundo e dizer: esse é o meu filho do qual eu me orgulho. E portanto, que cada um tenha tido a chance de ter a autoconfiança emprestada de alguém que o amava muito. Porque quando a gente nasce, a gente não tem autoconfiança. E quando a gente não tem alguém que possa nos dar esse suporte, principalmente quando você é criança, os efeitos disso pro resto da vida, eles são inimagináveis, né? Eu, enquanto psicólogo, vejo na clínica quando chegam essas pessoas. Pessoas, às vezes, que não conseguem, então, ter a força de correr atrás daquilo que querem, porque acham que só merecem o mínimo. Pessoas que não conseguem reconhecer as próprias virtudes, reconhecer as próprias forças, reconhecer as próprias qualidades. Ou pelo contrário, pessoas que passam o resto da sua vida, correndo atrás do olhar de alguém que não o olhou lá quando era criança. Correndo atrás, então, da aprovação de alguém que não o aprovou quando era criança. Correndo atrás, então, de um momento, de um lugar, de uma situação que não aconteceu quando deveria ter acontecido. E agora se busca o resto da vida essa aprovação. Se busca o resto da vida esse amor, se busca o resto da vida essa situação. E é muito torturante a pessoa passar o resto da vida buscando a aprovação de alguém que não o olhou lá atrás e às vezes não vai o olhar agora. E mesmo que o olhe, não vai ser a mesma coisa. É isso que eu recebo na minha clínica todo dia. Homens, mulheres, adultos, jovens, idosos, que passaram por isso, e isso deixa marcas pro resto da vida. Tanto pro bem quanto pro mal. E não significa que essas pessoas que não tiveram, então, esse suporte não conseguirão alcançar as coisas que desejam. Mas, por vezes, não serão tão satisfeitos quanto poderiam ser com essas mesmas conquistas. Tem pessoas que conquistam muito menos e que são muito mais satisfeitas porque foram, então, validadas nessas conquistas quando precisaram. E outras pessoas que conquistam coisas enormes, coisas grandiosas e não se sentem satisfeitas porque, mesmo quando conquistavam, não eram validadas. Não eram validadas. É isso que eu vejo todo dia na minha clínica, todo dia nessas histórias, todo dia nesses pontos das histórias, esses pontos que surgem, esses nós que surgem e que marcam, então, a história, marcam a trajetória desses sujeitos, né? Enfim, vamos continuar aqui com o vídeo, senão eu vou me perder. Confiança, sabe, Joel? Muito bom. Um bebê
Muito bom. Ele é lindo, ele é tenro, ele é agradável, ele é meiguinho, ele é fofo, ele é o que você quiser. Mas ele não tem autoconfiança nenhuma. E para ele começar a andar, foi preciso alguém chegar do lado e dizer: eu não deixo você cair. Andar de bicicleta sem as rodinhas laterais é a mesma coisa. Não é feito para dar certo. Você vai cair. É preciso de alguém que chegue do lado e diga: viu, aparentemente tomba, mas depois de uma certa hora não tomba mais. Pode ir, vai pedalando aí que eu estou aqui do lado. É preciso que alguém acredite em você quando nada sugere que você tenha razão. Contra toda a evidência. Por isso que toda autoconfiança tem a sua origem num ato de amor. Uhum. Toda autoconfiança ela é emprestada. Ela é autoconfiança depois que ela existe. Mas a sua origem... Quando ela não existe... é alheia. É externa. É isso aí. Ela é tomada por empréstimo. A gente só nos torna sujeitos, isso Lacan fala, só nos tornamos sujeitos a partir do olhar do outro. É quando o outro olha para mim, quando o outro me valida enquanto sujeito, quando o outro me vê e despende então pulsão em cima de mim, despende então força em cima de mim, despende energia em cima de mim, que aí eu me valido enquanto sujeito. E a qualidade dessa força, dessa pulsão, dessa energia, a qualidade desse afeto, dessa relação, é o que vai dar os melindres do que será o resto da vida desse sujeito. Queiram os pais ou não. Queiram os pais ou não. Fazendo de propósito ou não. Acertando ou errando. É isso que vai melindrar então toda essa vida, é isso que vai dar os alicerces para todo o resto da vida. E como é bonito, então, ouvir o Clóvis falar que para ele, na experiência dele, o pai dele foi um alicerce muito bem constituído. Foi aquele que conseguiu dar, então, essa força, dessa autoconfiança para ele. Que bonita essa história, que lindo. Isso aí daria um livro. Daria um episódio de uma série, um filme. Um filme lindo, ia ser um filme lindo. E a vida é feita desses pequenos filmes lindos, desses pequenos roteiros, que vão constituindo a nossa história, pequenos capítulos que vão constituindo o nosso livro da vida, né? Que bonito. Vamos continuar aqui. E eu tive a sorte ao longo da vida de ter tido 3 ou 4 pessoas que olharam para mim, bateram e disseram: vai que eu tô aqui. E se tudo der errado, eu estarei aqui. E se for muito mal, melhoraremos juntos. E aí eu me lembro que eu até nadava e eu me matava dentro da piscina para que meu pai sorrisse assim. Ele me emprestava por amor a confiança e eu devolvia desempenho que eu podia por amor. E a medalha era dele. Todas as medalhas são dele. As da natação e as da vida. Todas são dele, porque sem ele eu teria sido um verme. Desses que bateu o primeiro vento, vai junto com a malta. E a malta é a turba, é o fluxo da maioria. Mas o meu pai disse: você é um explicador. E você não tem plano B. Você se agarra nisso e se torne o melhor explicador que a tua natureza permitir que você seja. E assim será a sua vida. A busca da perfeição de si mesmo. Não aceite menos do que o máximo
nisso que é a tua praia. E hoje, eu, chancelado por todos os diplomas, passo a minha vida ensinando uma sabedoria de alguém que não tinha diploma nenhum. E essa é a grande homenagem que eu poderia fazer a todas as pessoas que têm a maturidade e a elevação espiritual suficiente para estender a mão para alguém que ainda não é ninguém. Porque eu repito, depois que o cara vira Joel J, é fácil chegar e pedir uma foto. Mas enquanto você é só o Joel ali, no meio de 200 outros, aí é mais difícil estar do lado. Porque é preciso ter certezas íntimas na contramão das evidências objetivas. É preciso acreditar no que não é óbvio. Mais ou menos como acontece quando a gente acredita em Deus. Quando a gente tem fé. É preciso acreditar naquilo que ninguém vê. É preciso acreditar naquilo que ninguém vê. Será que esse é o papel de um pai, então? Acho que é uma frase bonita pra gente encerrar aqui, né? É preciso acreditar naquilo que ninguém vê. O pai, os pais, a mãe suficientemente boa, como diria o Winnicott, no caso, talvez diria isso. É preciso acreditar naquilo que ninguém vê nesse bebê, nessa criança, nesse sujeito. E apostar, aposte tudo. Você que é pai que tá vendo isso aqui, aposte tudo que você tem. Aposte tudo que você tem nos seus filhos. E você que, infelizmente, não teve alguém que apostasse em você, não significa que outras pessoas não possam surgir. Que vão apostar tudo em você. Sem ideia de retorno, sem ver as probabilidades. Vão só apostar. De olhos fechados em você. Acho que seria o suficiente por hoje, né? Se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários se teve alguém na sua vida que apostou em você e se você hoje consegue apostar na vida de alguém. No mais, se eventualmente você estiver precisando, gostaria de iniciar um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo o link para o meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo. Ficamos por aqui hoje. Agradeço a atenção de todos. Valeu, falou e até o próximo vídeo.